Oi, eu sou a Ariana Menck e esse é o podcast Pra Não Passar em Branco. A minha convidada de hoje, ela fez design de moda, design industrial, e ela ocupou um cargo que era o meu sonho de adolescência, de VJ da MTV. Ela é mãe do Benjamin e ela é a Titi Miller. Ellen, Titi Miller, tudo bem? Tudo bem, mãe? Ellen, eu acho que é a primeira vez que eu sou chamada de Ellen numa entrevista. E eu me dei conta que eu não sabia o teu nome. Aí eu falei, qual o nome da Titi Miller? Ellen. Eu perguntei pro Benjamin esses dias, que ele descobriu que o meu nome é Ellen, então, porque ele achava que era Titi. Aí ele ficou repetindo o dia inteiro. O nome da mamãe é Ellen. Eu falei, você acha o nome da mamãe bonito? Muito bonito. Eu falei, então eu também acho o meu nome bonito. Eu passei longos anos assim, falando que, né, atrás do Titi. Muita gente não sabe que eu me chamo Ellen. Aí agora, assumi. Vai ser o meu tipo, meu Beyoncé, vai ser minha carreira de cantora, eu vou ser apenas Ellen. Muito bem. Você tem duas irmãs, a Tainá e a terceira é a... Tayuri. Tainá se deu bem nessa. Tainá se deu bem. A minha mãe, ela foi fumando crack ao longo da... A Tainá é mais velha? A Tainá é mais velha. E foi na medida que os cabelos foram enrolando, porque a Tainá tem o cabelo bem liso, meu cabelo ondulado, e da Tuti é bem cacheadinho. Ela foi também, assim, meio que dando umas viajadas na maionese. Não sei se foi um cogumelo ali que bateu errado. Um beijo, mãe, maravilhosa. Sem ressentimentos. Titi, vou falar, eu sempre falo como a gente se conhece, como eu conheci as convidadas e tudo mais. Bom, eu conheci de televisão, né? Muito fácil dizer de onde a gente conhece Titi Miller. Mas Titi veio parar aqui de uma forma muito inusitada. Foi uma DM, chama eu. Uhum. Aí eu falei, olha, vou gravar semana que vem e tem horário às 4, quero. Bora, fechou. E assim firmou. Foi. E assim foi. Daqui a gente já vai pro shopping. Não, tô brincando. Passar em casa, hoje eu durmo em casa, também filho, aquela coisa toda. E você... aí eu fiquei super surpresa. E eu falei, óbvio, né? Imagina, que delícia poder, né, trocar com uma mulher que eu acho que tem tanta coisa, especialmente sendo mãe, que é super ativa de várias formas, né? Que trabalha com a voz, mas não canta. Acho que você mesmo já falou isso, né? Que você trabalha com a sua voz, apesar de não ser uma cantora, o seu trabalho é a tua voz. E que representa muito para muitas mulheres, enquanto uma mulher que, né, tem a sua carreira e que tem um filho e que, né, cavou muitos espaços e que tem cobriu a posse do presidente. Enfim, eu acho que tem muitas coisas legais para a gente conversar. E você falou, chama eu, porque você ouviu o da Mari e o da Kelly, né? Na verdade, eu já tinha escutado alguns, eu já tinha visto principalmente recorte, eu sempre sou impactada. Mas o da Mari e Kelly na mesma semana, eu falei, não, peraí. Falta eu. Dá um banquinho aí para eu sentar nessa mesa. A Kelly foi minha consultora de amamentação, a gente estava conversando aqui, a gente nunca nem se viu. Mas a gente tem uma intimidade muito louca, assim, e ela, né... Eu achei muito, muito lindo o jeito que tu definiu a Mari, que é acolhimento, né? Então, tanto a Kelly quanto a Mari, quanto toda a Aline Calisto, que foi a minha obstetra, essas pessoas que eu conheci no final da minha gestação, são aquelas pessoas assim que tu chega assim, sabe, quase com uma canequinha, um chazinho quente. Um chazinho quente na tua alma. Sim. E às vezes nem fisicamente, né? Porque eu tô pra ver a Kelly pra gente tomar gin. Sabe aquelas coisas que a gente ficou combinando a pandemia inteira e não aconteceu ainda? Sim. Aliás, vou mandar uma mensagem pra ela pra gente marcar esse final de semana. Então, esse final de semana eu não tô aqui. Começou, né? É assim que nunca sai os encontros. E, Titi, eu vi que você fez design industrial e design de moda. Você chegou a acabar essas duas faculdades? Sim, na verdade, eu fiz um tecnólogo de moda, que eram aqueles cursos do Senac, que eram cursos mais curtos. E aí, depois, eu fiz desenho industrial e mudei para São Paulo logo depois. Mas eu fazia o que não foi nem a minha especialização, porque eu não cheguei a fazer nada de pós, mas foi o que eu mais trabalhei enquanto eu era designer, era produtos infantis. Então, fazia mochilinhas, bolsinhas, guarda-chuva, calcinha, mas mais, assim, material escolar de produtos licenciados. Então, era uma empresa que tinha o licenciamento da Cartoon Network, da Marvel, então eu fazia os produtos e jogava lá as estampas das Meninas Superpoderosas, do Batman, do não sei o quê, para vender para as magazines. Era muito legal. Nossa, adorava. Que legal! E
E assim, eu acho que você é uma comunicadora nata, é inegável que isso, assim, não tinha como você não virar uma comunicadora, mas você é isso, você fazia design de produto. Como você chegou aí e você já tinha antes de você assumir esse posto de sou uma comunicadora, isso já aparecia na sua vida de alguma forma? Com certeza. O meu estágio para ser apresentadora foi desde lá dos meus 12 anos, quando eu comecei a fazer recreação de festinha infantil. Porque eu era de uma empresa que chamava Batatinha e Moranguinho. E aí eu era tia Moranguinho, bem pequena. Aliás, eu falei que eu era mais velha, né? Porque eu tinha 12 para 13. Era a partir de 14 anos que eu podia fazer as festinhas, mas eu era uma quase adolescente já muito a fim de fazer meu corre e ganhar uma graninha para o final de semana. E era muito divertido, né? Porque era sempre em dupla e tinha que prender uma audiência muito difícil de prender, que são crianças em uma festa. E eram mais ou menos crianças sempre ali dos 2 aos 6, 7 anos. E eu fiz essa recreação. Nossa, eu fiquei quase o tempo que eu fiquei na Globo. Eu fiz 9 anos de recreação infantil, porque eu só saí da recreação quando eu mudei para São Paulo, porque mesmo enquanto eu era designer, eu fazia nos finais de semana para dar uma guardadinha, né? Porque eu era estagiária, né? Então, sim, tinha que fazer um volume ali, né? Tinha que fazer um volume. Então, eu saí de casa muito cedo também. Eu saí de casa com 17, então eu tinha que pagar os boletos. E você saiu para vir para cá? Não, eu saí para... em Porto Alegre mesmo, saí da casa dos meus pais para morar com um namorado, uma amiga, que é melhor... As Marianas na minha vida, gente. Que tu é a Ariana, né? Eu sou a Ariana. A Mari, que é até hoje minha melhor amiga. Tem várias histórias com a Mari. Foi a primeira pessoa que eu morei, eu namorava o irmão dela e ela namorava um amigo nosso e a gente morou, tipo, numa república. E quando eu lembro... Aí, toda vez que eu vou, sei lá, visitar apartamento, assim, sabe? Uhum. E aí eu olho, sei lá, esse banheiro tá meio estranho. Eu lembro desse banheiro, desse apartamento que eu morei, mas, meu Deus. E aí, de lá, eu vim direto para São Paulo. Eu fiquei, eu acho que 1 ano e meio, 2 anos morando lá e mudei para cá com 20 anos, para São Paulo. E aí, você veio para cá já com a ideia de ser apresentadora, ou não? Não. Eu trabalhava aí não era mais esse escritório que tinha o licenciamento, era um escritório que eu fazia as próprias estampas, as minhas estampas eu sempre quis muito, né, fazer, eu sempre fui muito criativa mesmo das estampas. E lá eu podia fazer tanto o produto quanto o gráfico, eu adorava. Um beijo enorme para a Sabra, a Estela. Aliás, eles estão voando. Sigo o Instagram deles, eles estão fazendo cada vez coisas mais lindas. E eu e a Estela, a gente tinha uma relação muito massa, que era minha chefe. Uhum. E ela já sabia que eu queria mudar para São Paulo. E teve uma feira aqui de coisas de material escolar, não sei o que, de produtos. E passaram duas mulheres no stand, né? 2 meninas, mulheres jovens. Jovens igual... jovens garotos. Falaram, nossa, quanta coisa linda. E eu estava sozinha no stand. Obrigada. De onde é que vocês são? Porto Alegre. Nossa, mas essas coisas bonitas, assim, só tem Porto Alegre mesmo, né? Falei, na verdade, vai ter aqui já, porque eu vou mudar para São Paulo, eu que faço as estampas. Jura, você que faz? Aí a Estela chegou, e aí elas são judias, e a Estela é judia, e aí elas conheciam família de não sei o quê. Eu sei que a Estela falou que eu ganhava muito mais do que eu ganhava de fato. Ela conseguiu me fazer, tipo, um bem bolado, contrata ela, vai dar bom. Aumentou o passe. Ela aumentou meu passe, ainda, assim, a gente... sabe? Mas foi muito bonitinho, claro. Assim, foi muito lindo, porque ela me ajudou super, assim, no meu primeiro emprego aqui em São Paulo. E também, né... Onde é que fica o escritório? Fica na Rua Bahia. Nossa, eu vou morar ali perto. Foi tudo assim, rolando, porque o namorado que eu tinha na época já morava aqui. Uhum. E aí eu estava nesse movimento de vir para São Paulo, mas para trabalhar como designer. Cara, e como aconteceu a MTV na sua vida? Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo e me absorvendo. Porque no primeiro mês aqui em São Paulo, eu saí... Nossa, eu tenho muita história. Até tomar até isso. Molhar o bico. Fui num karaokê da Liberdade. E aí... Eu era, tipo... Eu sempre fui a irmã mais nova, assim, né? Da minha irmã, que tem 4 anos de diferença comigo. E, né, entre
as duas têm 4 anos de diferença, as pessoas acham que nós somos quase gêmeas, mas não, e dá para ver até pela maturidade, às vezes, assim, né, dos assuntos, né? Eu conheci a Kika, que tinha acabado de entrar para fazer. Ela tinha feito um teste para MTV, eu acho que ela tinha passado no teste. Eu lembro que era um dia que estava todo mundo comemorando. Eu acho que ela tinha acabado de passar no teste para ser. Sabe aquelas. Ela é modelo, né? Uhum. Agora ela está trabalhando até como modelo no Canadá. Mas ela trabalhava como modelo aqui e. Pro verão MTV, que chamavam as modelos para fazer o top 10 e tal, que era no verão, né, na praia. E aí ela estava super feliz, e aí a gente começou a conversar e falar sobre sexo e bagacerice, todo mundo gaúcho na mesa, e o gaúcho tem essa coisa de ser super escatológico, e assim, a gente não tem o limite da alta queimação de filme. Não existe. Autodestrutivo. Assim, a gente, né, gasolina e tac, fogo, porque a gente dá risada da própria desgraça e a gente dá, não sei, pelo menos ali no meu círculo, e da autoexposição, né? E eu não lembro muito como é que foi essa noite, mas foi divertida. Foi divertida a ponto da semana seguinte a Kika ligar e falar: vamos fazer um podcast sobre sexo na MTV. Cara, podcast 2008. Então. Aí eu falei, vamos, com certeza. Que era o que é podcast? Era o Podsex. Era o Podsex. Gente, que loucura. Faz 10 anos. Assim. Faz 10 anos, não tinha nem plataforma para isso. Na verdade, era o portal da MTV. Não tinha, Sim. tipo, o Spotify, a Deezer, não sei o quê, o YouTube. Sim. Era no portal da MTV, as pessoas entravam, era só áudio no início. E aí, depois, acho que a Cris Lobo me viu em algum estúdio, porque já começou a bombar meio que de cara, já deu uma bombada, né? Imagina. E era só digital, era só pra internet nesse primeiro momento. Só pra internet, mas num primeiríssimo momento. Sim. Porque depois já virou um videocast e ia para um programa que era o Overdrive, que... Bom, o pessoal aqui super sabe, né? Porque a gente... nós somos contemporâneos de MTV, vários nós. Aqui o Ronald Rios. Sim. O Borg, enfim, todo mundo trabalhou junto. E na quinta-feira à noite passava um programa que eram coisas extraídas do portal da MTV. Então tinha o Gay Blog, que o Didi fazia, tinha o Podsex, era tipo meio que um compiladão. E aí foi assim o ano inteiro, até chegar mais ou menos setembro, que a gente pilotou o programa em formato de programa de TV mesmo. Foi para o verão MTV de 2008 para 2009, e depois virou um programa de grade, e aí depois do Podsex virou o Acesso, o Viva MTV, o MTV Sem Vergonha, tudo que eu fiz na MTV. E aí foram muitos anos de MTV. Foram quantos anos? Não foram tantos anos. Mas foram muita coisa. Foram quase 6 anos de MTV, foi até fechar. Bastante. Bastante. E até né? o fim, né? Então, exato. até o fim da MTV, que a gente conhece, a nossa geração. E você teve um final bem dramático da MTV. Foi. Eu não sei a idade das pessoas aqui que tá ouvindo, que se lembra, mas o teu último dia foi televisionado mesmo. Eu queria muito mudar. Sério, assim, se eu pegasse... A única coisa que eu me arrependo... Sempre quando perguntam, tem uma coisa, algum grande arrependimento na vida? Tem. Eu gostaria de entender o quanto aquele momento seria eternizado, porque eu estava assim... porque era muito... Excrementos nasais, assim. E eu improvisei tudo, né? Porque a gente descobriu que era o último acesso 5 minutos antes de entrar ao vivo. Porque eu sabia que estava acabando. É de uma humanidade isso? Assim, não, mas era assim. No final da MTV era assim, ó... Salve-se quem puder. Era uma turbulência que vinha e pá! Era tipo, assim... Vai perdendo, de 20 em 20. Aí todo dia era despedida na real por 1 ano, porque eram uns passaralhos que passava e todo mundo... Um monte de gente conseguiu trabalhando de graça. Maquiador, tipo... Meu Deus. Enquanto eu não achar outra coisa, vou continuar aqui. Porque figurinista, eu conheço uma figurinista que continuou lá, mesmo sem... Total. E no próprio contrato que eu renovei, o último, o Zico foi muito aberto. Assim, ele falou, cara, no momento que tu tiver outra parada aí, vai, porque a gente vai tentar segurar ao máximo. A gente não sabe até quando vai a MTV. Mas será que vai até o final do ano? Não sei. E tanto é que não foi, terminou em outubro. E aí
tinha essa... eu fiz a última cabeça ao vivo. Aquela foi a última cabeça ao vivo da MTV. O resto, tudo depois que passou daquilo foi gravado. VT. Porque eu estava fazendo a MTV Sem Vergonha, que era gravado. Tinha o Top 10, que era sempre gravado também. Eu acho que o Top 10 já tinha até parado nessa época. E alguns outros programas gravados. E depois disso eu ainda fiz um mochilão, porque... Zico entrou no rolê. No rolê, 5 minutos para entrar no ar, NX0 lá preparando para a gente entrevistar. A gente já sabia que o programa ia acabar meio que logo, mas não sabia quando. E ele falou, é o último acesso. E aí eu... Ah, não, peraí. Primeiro me ligaram, a Folha, não lembro quem, me ligou. Você confirma a demissão dos VJs Chai Suede, Didi F, não sei mais quem... Tipo, todos, né? Eu falei, não, confirmo, assim... liga para a Aninha Guerra, né? Que é a assessora de imprensa da MTV. Ela falou, amor, a Aninha Guerra também foi demitida. Você é a única pessoa que a gente tem o telefone. E a gente sabe que você sempre conversa com a gente e tal. Aí eu, sim, não sei, eu acho que confirmo, então, né? Porque eu sabia que todo mundo ali ia sair. Porque não é que a gente saiu da MTV, a MTV ela saiu de si mesma, assim, ó, tipo, sabe, puxou, assim, a alma se desintegrou. E aí, é verdade, aí o Zico entrou e eu tava nesse, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E aí ele falou, é o último acesso. Aí eu comecei a ter uma crise de ansiedade, a Paty de Jesus me deu uma turmalina preta, eu fiquei com essa turmalina preta no sutiã o tempo todo, ela falou, ó, segura na turmalina e vai. Porque eles foram contratados a Paty Jesus e o Juliano Henrico, eles estavam fazendo acesso na época, né? Porque não era mais a Mari. A Mari já tinha saído no final de 2012. Isso era 2013 e eles tinham um contrato de 3 meses. Então, era aquela coisa assim que eles já sabiam que ia fechar. Que era a saideira. E aí... Eu totalmente, assim, emotiva, e aí com os meninos do NX0 também estavam muito emotivos, porque imagina, a vida do NX0 está totalmente entrelaçado com a história da MTV. Claro. E aí a gente se abraçando lá e tal, e aí no final fui abrir uma pergunta da audiência no telão, e tinha lá fã-clube, acesso MTV, não sei o que, era uma foto minha da Mari. E eu não aguentei, assim, eu chamei o clipe e comecei... Mas eu choro muito feio, que agora eu tô com botox. Mas eu choro, assim, eu chorava, assim, disso, porque começou a chorar um tsunami. Imagina, a gente tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinha mais ou menos umas 10 pessoas, porque tava todo mundo nessa ânsia de... Porque primeiro, que não tinha mais nenhum programa sendo feito. Era um prédio de 5 andares que o furo já não tinha mais, não tinha mais nada. Era aquele da doutora Arnaldo lá? Né? E aí todo mundo, assim, ó, chorando. Aí chegou a Tássia. Quando chegou a Tássia, eu pensei... Tássia... Ela já chegava, assim, era a nossa produtora baixinha desse tamanho. Não vou aguentar, assim, parecia meio funeral o negócio. Porque que era, né? E aí eu voltei do ao vivo, voltei do clipe e eu falei, gente... Eu tava segurando no rabo esse choro o tempo todo. É que eu tava segurando no... Sabe quando tu fica dura, assim? Aí a primeira coisa que eu pensei, assim, eu segurei no esfíncter mesmo o choro, sabe? Travou ali. Mas obrigada, Marimun, obrigada, Tássia. Eu ainda fiz Tássia chorando muito. Aí eu comecei, tipo, limpar, assim, ficando brilhoso tudo, assim... Foi lindo o final da MTV. Escatológico igual o começo, né? Acaba que voltou pra isso. Cara, mas é muito difícil dar tchau pra nossa audiência, né? Porque depois teve o final, mesmo o encerramento, que foi lindo com a Astrid. Eu não sei se tu viu a vinheta que ela fez uma... Porque a Astrid, ela abriu a MTV. Sim. E aí fizeram meio que uma montagem dela abrindo e fechando. Nossa, foi a coisa mais... A gente... Fez tipo um ano novo no final da MTV. Cada um pegou um pedaço do prédio. Eu levei a poltrona do MTV Sem Vergonha, levei puff, levei um monte de coisa. Tinha uma luminária no MTV Sem Vergonha, que eram vários vibradores transparentes. E aí cada um pegou um. Não sei onde é que eles meteram, só que saíram correndo. Todo mundo assim, placa, porque cada um queria levar um pedaço daquilo, sabe? E aí, no final, era o Thunder fumando um baseadão desse tamanho na frente da câmera de segurança que estava indo para ser... Foda-se! Já virou um circo mesmo, a selvageria. E aí acabou. Mas é legal fazer parte, obviamente, né? Mas é que hoje já tudo passou, ficou todo mundo bem.
eu sinto muita falta da MTV. Acho que a MTV era, nossa, marcou, né, gerações, era fantástica, assim, eu sinto falta da MTV como era, mas que legal fazer parte desse momento também. Demais, Agora que já passou demais. o trauma, o drama. Mesmo com o trauma foi muito Então, foda, só a gente sabe, assim, todo mundo que faz parte da MTV, na verdade, a gente sente meio que família, uma né? família, mas principalmente quem viveu essa metástase final ali. A gente é muito assim, cara, só quem viveu sabe. A tragédia, mesmo. né? Todo mundo junto, Não, vivendo era uma naquela... tragédia, mas ao mesmo tempo era uma euforia de cara, vamos dar até o final disso aqui, porque a gente sabia, não era o nosso emprego. Sim. Era o quanto foi importante para nossa geração, o quanto aquilo ali formou caráter. E hoje, eu não sabia disso sobre do acesso, né? Mas hoje eu sei o quanto o acesso foi importante para muita gente. Sim. Eu ainda estava pensando lá no Meninas Veneno, eu estava pensando no Teleguiado, no Jogo, eu estava pensando lá naquilo. Eu não tinha entendido na época a importância da minha figura lá na MTV. Da fase final ali de MTV, né? Que parece que foi uma das mais emblemáticas ali, né? A MTV teve... foi bem quando entrou ali o Adnet, aí teve a época do Comédia com a Tata Werneck, aí teve essa parte aí do pop comigo, com o Didi e a Mari. E foi isso, assim, foi uma coisa muito doida que aconteceu. E você entrou na MTV e começou falando muito sobre sexo abertamente. Você tinha o quê? 22, 23 anos? 21 anos. Então, é uma idade que a gente tem mais ou menos a mesma idade. Eu, com 21 anos, eu era extremamente carola, assim. Era um super tabu para mim, era uma coisa que eu tinha vergonha. E eu acho que era uma coisa bem... Não era normal falar tão abertamente assim sobre sexo. E você... Hablava. E muito nova. Você sempre teve essa liberdade sexual, assim? Sempre foi uma coisa que para você não era um tabu, era... super. Isso vem de dentro de casa ou é algo que é teu? Super. É de dentro de casa? Não, lá em casa, quem fala mesmo sobre sexo sou eu e minha mãe. As minhas duas irmãs falam também... Bem menos a Tuti, que é a minha irmã mais nova, ela fala. É sempre é meio até... A Tuti, ela tem um humor meio Woody Allen, assim, sabe? Eu sei que o Woody Allen foi cancelado, mas vamos lembrar do Woody Allen antes dele ser cancelado. Sim. Aquela coisa assim, meio, sabe? Meio melancolia. Sim. E eu e a minha mãe, nós somos umas doida bagaceira, porque a gente fala muito, a gente não tem vergonha nenhuma. E eu lembro exatamente o momento que eu virei adolescente para minha mãe, porque ela foi a primeira pessoa que eu contei que eu tinha perdido a virgindade. E aí, na verdade, foi a segunda. A primeira... Mas foi meio que no mesmo momento ali. Usou camisinha? Como é que foi? Não sei o quê. Porque eu tinha um namorado, eu conhecia e tal. E eu contei toda empolgada, assim... Já tinha feito todo o protocolo capricho, que é começar a namorar, esperar 6 meses o cara fazer um blue balls de 20 quilos, para só então... Blue balls. Acontecer esse ato horroroso que é perder a virgindade. E aí, beleza, né? Tipo, tirou o lacre, tá, temos. E aí eu contei para minha mãe, foi legal. Aí, a partir daí, a gente começou a falar um pouco mais abertamente sobre sexo e tal. E aí, lá pelos meus 18, 19 anos, a minha mãe era, tipo, amiga de boteco. Desembestou, sem filtro. A minha mãe sempre foi, na verdade, ela se controlava na frente das filhas. Mas eu pegava de rabo de orelha quando ela fazia churrasco lá em casa, eu ia deitar, ficava escutando nas janelas, ela e as amigas. Só bagacerice. Nossa, era divertido, elas se divertiam. E você, enfim, fala super abertamente sobre isso, eu não sabia que você tinha começado a trabalhar tão cedo, justamente porque eu acho que esse espírito de mulher livre sempre habitou, assim, não foi um despertar que veio seu, assim, sempre você foi essa mulher que queria ser protagonista da própria história, pelo que eu consigo ver, assim, do pouco que eu sei. Mas hoje você é uma voz muito ativa em prol de todas, assim, né? Uma voz que você levanta e é um exemplo, assim, até como você conduz a sua maternidade com a sua carreira, que todo mundo que é mãe sabe que não é fácil, e principalmente a sua profissão, eu imagino que tenha tantos outros percalços, assim. Sobre maternidade, porque as mulheres que eu conheço que sempre tiveram isso, esse espírito de ser mulher livre, de ser protagonista da própria história, quase todas elas negavam esse desejo de ser mãe. Não queriam ou questionavam muito, quero, mas eu não sei se eu
quero bancar isso, se eu abro mão. Como foi esse negócio, a maternidade na sua vida? É algo que você sempre quis, que veio, que foi... Você não pensou muito? Não, eu pensei muito, muito, muito mesmo, assim. Eu tinha essa vontade, né, por trabalhar com criança, e sim, tinha o desejo de ser, né, dona das minhas próprias rédeas financeiras também, né? Por mais que eu fosse ali muito... É que, na verdade, eu venho de uma família que é bem apertada de grana, assim. Então, a minha irmã mais velha também fazia recreação, que era para pagar a faculdade e tal. Ela foi a primeira pessoa a se formar no ensino superior, na minha família inteira. Então, isso já foi uma baita de uma conquista, assim. Então, eu pensava assim, tá, adoro criança. Adoro criança, adoro criança. O meu trabalho, o meu TCC na faculdade foi uma luminária, que eu tenho muito problema de sono também, foi uma luminária para crianças que têm medo de escuro, mas, ao mesmo tempo, uma lâmpada ecológica, e aí com um timer, um negócio assim. E ela era toda meio Montessori, muito antes de saber que existia isso, né? Sim. Porque ela era toda cheia de... Enfim, ela era bem legal. Aliás, eu até vou propor aí para alguma marca para a gente botar executar. E ficou, né? Porque eu pensei, bom, com 20 anos eu não vou ter filho. E aí eu comecei a pensar o quanto isso... Quanto eu queria ter filho ou quanto eu queria querer ter. Sabe? O quanto era imposto e o quanto era uma vontade genuína. Fiquei elaborando por belos 10 anos essa ideia. Passei por alguns namoros namoros longos, assim, que eu tive um namorado de quase 4 anos que pedia muito filho, assim, vamos ter um filho, porque já tinha até o nome da filha, do filho. Faltou comprar uma bombachinha, porque é gaúcho também, então, assim, mas eu era nova também, enfim, não era para ser, e não foi. Aí, com 27 anos, eu pensei, não, eu quero ser mãe mesmo real. Então, eu preciso começar a planejar esse rolê. Sim. E aí preciso fazer caber. Sabe o que eu fiz? Ai, a Cíntia vai me matar. Sabe como é que eu decidi como é que eu ia ter filho? Não, acabou que não foi assim, né? Eu não sabia se eu ia... nem sei qual é o plano, mas nunca é o plano. Eu vou ter filho e vai ser no ano que vem. Aí, eu estava com a Mari, não namoradas, Maribaldi, a Tuti, que é minha irmã, e o Calil, a gente estava morando juntos nessa época no mesmo apartamento. Porque eu tinha terminado esse namoro de 4 anos. Eu falei, tá, mas e o filho? Cadê o filho? Aí eu botei num papelzinho ciência, que era tipo um doador anônimo, Alo e Base, que são os meus melhores amigos lá de Porto Alegre, que entraram no casamento comigo, quem entrou comigo para me levar, foram os meus 2 melhores amigos gays. Família tradicional brasileira vai aos prantos. Meu pai lidou super de boa. Aí tem um ex-namorado que é um baita de um parceiro, um beijo enorme pra ele, boa estreia, vai estrear o Smoke Master, que é o filme que ele fez, maravilhoso, filme meio só de maconheiro, imagina, é só bem de maconheiro, tipo Titi Chong. É bem maconheiro. E ninja. E aí a gente tinha essa ideia se a gente... Porque a gente tinha terminado já, mas tinha uns negócios de... Cada vez que eu terminava, meio que a gente dava umas bitoquinhas, aquelas coisinhas assim. E aí eu pensei... E a gente tinha conversado várias vezes sobre isso, se até os meus tantos anos vamos ter um filho juntos, porque a gente sempre se deu muito bem, assim. E ele até agora, assim, é um super parceiro. Aliás, vou vê-lo semana que vem na estreia do filme dele. E aí coloquei lá, André, ciência, Alo e Base. Aí tinha um que era, tipo, destino, deixar mais um tempo para ver o que ia acontecer. Aí eu sacudi, tipo, carta da Xuxa, e aí deu Alo e Base. Aí eu liguei pro Alo e pro Base, falei, vamos ter um filho! Aí eles ficaram super emocionados, porque foi muito lindo, fazia muito sentido, a gente é muito amigos, e assim, eu ia ser uma mãe solo, né? A gente tinha alguns combinados, que o meu filho saberia quem seriam os doadores. Tinha todo um plano. Mas eu estava preparada para arcar, né, financeiramente, emocionalmente, essa criança. Teria uma figura paterna que não mora em São Paulo, porque eles não... Enfim, eles estão já quase vovozinhos de 40 anos. Mas é que eles são casados há 20 anos, né? Então, assim... Então aqui...
quieto no canto deles. Base é professor lá na URGS, lá na faculdade. Sim. O Alo também tá já bem acomodado lá e eles vão me matar quando eles escutarem isso. Mas eles não iriam vir para São Paulo, né? Pelo pra menos. Apressar. Acho que não. Iríamos lá visitar férias com papai base e papai Alo. Aliás, não interessa nem quem. A gente queria até sacudir. Tudo no mesmo. Exato, essa era a ideia. Sacudir, assim, de quem Mistura. vier, vem bem. Entendi. E aí, mas só que ia dar para ver, porque um deles é, assim, alemão não, ele é italiano, com olho bem azul e bem loiro, e o outro é o extremo oposto, então ia dar para ver. E aí a gente estava com essa ideia que era bem massa, e acabou que eu comecei a namorar, e aí o namoro, na primeira semana de namoro, eu falei, olha só, você é mãe. Você querendo ou não, você pode fugir, eu faria isso. Você pode namorar uma mulher grávida de uma outra pessoa, né? Enfim, Sim. vamos dizer ou a gente pode ver até onde vai dar isso aí, porque eu vou engravidar. Sim. Aí eu fiz um exame chamado antimilleriano, e eu acho muito interessante esse nome, milleriano, né? Porque eu fiquei tipo, Miller, uau, o que será? Porque eu descobri que tem esse exame que tu consegue ver qual é a tua reserva ovariana, porque a gente nasce com uma reserva de óvulos. Que vai diminuindo. Que vai diminuindo. Aliás, quem produz esses óvulos são as nossas mães, então, dentro da barriga, a gente já tem essa mesma quantidade, e ao longo da vida a gente vai perdendo, né? E aí eu fiz o exame e deu um número muito baixo. E aí eu pensei, eu mostrei para minha médica na época, eu falei, olha, eu quero muito ter 2 experiências de parentalidade. Eu quero gestar e eu quero adotar uma criança. Eu estava tentando entender O que vem primeiro? O que ia encaixar aonde. E aí ela, mas libera agora. Mas eu acabei de começar a namorar e tal. E essas conversas começaram a vir mais, até que eu engravidei do meu primeiro filho. Eu estava namorando há 1 ano. E foi muito intenso. Foi muito intenso, porque foi muito no susto. Eu não tinha noção, assim, de Mas já estava disposta... Foi assim, se vier, vem bem. Mas como ela tinha dado essa perspectiva bem pessimista, eu pensei, não, vai demorar bastante para eu engravidar, mas não é sobre o tempo que demora, até porque os meus óvulos, eles, apesar de serem poucos, eram saudáveis. Jovens, Sim. Né? E veio, assim, aí eu fiquei frita, fiquei todo o tempo, na verdade, do momento que eu descobri até o momento que eu perdi, eu frita. A tua perda foi depois de quanto tempo? 10 semanas. É bastante. É que cada dia, quando a gente está no inicinho da gravidez, ela conta, né? E aí, 9 meses depois, eu casei. E aí foi uma gravidez totalmente monitorada por ultrassom. Eu tomei Clomid, eu injetei o hormônio, aquele Preceed. Então, foi assim, exatamente o dia em que Benjamin foi concebido. Então, não foi assim um ups. E essa perda gestacional, ela tem a ver com a baixa reserva ou não? Não. Não tem nada a ver. Tem. E aí o Benjamin veio acelerando os planos, assim, porque o que era para depois teve que ser logo porque a biologia estava te pedindo isso, né? Mas assim, ao mesmo tempo, no momento que eu casei, tudo estava tão perfeito e lindo e né, pensa assim, 2019 foi um ano que, beleza, não foi um ano massa, pensando no cenário político aqui, mas foi um ano em que foi muito bom, assim, apesar do Bolsonaro, enfim. Eu consegui ser feliz em 2019, muito bom, né? Eu sobrevivi. E aí, em setembro, teve meu casamento, e logo depois eu apresentei o Rock in Rio, no dia que Foi o da Anitta? Foi no dia que eu chamei a Anitta, que eu engravidei. Muito bom. Sério? Esse dia emblemático. Porque foi por aí. Estão pedindo muito. Você tomou bronca esse dia? Nunca tomei bronca. É porque você, no ao vivo, e você é essa pessoa que é direta, que fala, que eu acho que quando vê, já falou. Não, e nem a minha direção também não tinha noção. Quando a Bia Rosa desceu pra... A gente tava tipo assim, né? Vamos ali no camarim, porque a gente desce pra retocar e tal. Aí chegaram as meninas que fazem as mídias. Gente, meu Deus do céu, trending topic, Anitta, não sei o que. E a Bia chegou comigo, que a minha diretora estava no meu ponto. A gente comendo um sanduíche.
a Anitta, por causa do quadradinho e tal, que ela ensinou... Não! Não! Nem tinha se ligado que tinha sido aquele momento. Tipo, colocou o microfone, ela... Ai, essa parte foi engraçada mesmo. Assim... E só depois a gente foi ter ideia que isso vai estar nos livros de história. E que agora voltou, né? Essa semana veio bastante este momento. E aí você, então, ele foi concebido neste dia emblemático da vida de Titi Miller. E você descobriu logo na sequência, porque estava já... Eu fiz o teste antes de atrasar minha menstruação, né? Tava esperando esse resultado já. E aí... O Benjamin nasceu super na pandemia, né? Ele nasceu no pico da primeira onda da pandemia. E como foi? Em 2020. Foi junho, né? Foi no colapso hospitalar. E aí, porque você, sendo essa pessoa super livre, que trabalha com evento, com shows, e que trabalhava viajando, né? E explorando lugares... Cara, esse puerpério onde todo o teu trabalho estava pausado, como você conhecia, e aí um filho, colapso hospitalar. Como ficou? Como em frangalhos ou assim, ou deu para segurar uma onda? É muito ambivalente tudo, né? Porque eu fiz toda uma preparação, assim, né? Eu tomava medicação para dormir desde que eu comecei a apresentar o Anotaí. Porque... Enfim, fuso horário, né? Eu saía da Jamaica e ia para o Japão, do Japão para a China, Paris, Alemanha, Sim. Aí vai para Canadá, sei lá. Eram 14 países por temporada no início. Aí entrei num vórtice de um remédio que deveria ser proibido no mundo inteiro, porque ele é altamente viciante. Aí na segunda temporada eu só conseguia dormir com ele, aquela coisa toda. E aí penso que eu fiz, né, foram 10 anos trabalhando no Multishow e com os festivais, tudo. Então, eu precisei ir desmamando desse remédio e também de ansiolítico, porque eu tenho tenho ansiedade, né, e principalmente em avião. Olha, eu escolhi a profissão certa. Porra. Em avião, eu tenho crise de pânico real, assim, eu sofro muito. Ainda? Ainda. E aí, eu preciso ter ali um ansiolítico na bolsa. E eu fui, assim, fazendo uns mindfulness, e aí a Mari Muradas apareceu na minha vida também, foi muito bom, porque do momento que eu peguei o positivo até a primeira live do Átila, eu não tinha sentido a necessidade de tomar nenhuma medicação, nem para dormir, nem para ansiedade. Eu fiquei numa paz, e as pessoas se referiam a mim com um adjetivo que nunca me coube, que é zen. Eu estava zen. Assim, como da porta para fora, assim, eu conheço a Titi, né, a comunicadora, eu não te definiria como zen. Exatamente. Definitivamente. Eu estava zen. As pessoas falavam, tu está piscando até a tua cadência, tu está falando mais devagar, tu está piscando mais devagar. E aí nossa, mas é que eu estou me sentindo bem. A única coisa que realmente foi muito ruim o tempo todo foi que eu tive muita dor, né? Eu tenho a questão do acidente, e aí durante a gravidez eu não pude tomar principalmente anti-inflamatório, que aí eu vi o quanto estava ferrada mesmo. Sim. Mas como eu também no final da pandemia, quando entrou a pandemia, eu não estava fazendo exercício, eu fiquei bem prostradona, eu fui lidando, assim, sabe? E teve esse pânico que todo mundo teve, principalmente quem estava grávida, né? Não à toa fizeram tantas matérias, né, com gestantes. Eu fiz uma matéria para a Folha, que foi... para vários lugares, na verdade, né? O que esperar, né? Desse mundo. Como é que vai ser? Que mundo meu filho vai nascer, né? E era uma especulação vã, hoje eu penso. Porque ninguém tinha a menor ideia. Por que a gente estava falando tanto sobre isso? Eu acho que a gente especulou muito. Um cenário que era completamente imprevisível para todo mundo, uma coisa inédita. Eu acho que a gente... Claro, ninguém tem manual de como lidar com uma pandemia global, né? Mas eu acho que a gente cometeu alguns excessos. Não sei se precisava ter lavado tanta batata palha, sabe? Sabe, ter deixado... Eu tenho uma amiga que deixava as compras de quarentena. Eu deixava de quarentena as compras. E que tinha roupa que deixava fora e que lavava o tomate 1000 vezes. Eu fui essa pessoa. Eu acho que... E assim, depois revelou-se que não era realmente necessário. E a culpa? É a culpa de ter feito alguma coisa e achar que pegou, assim, tipo... Ai, olha que bizarro. Eu pintei o quarto do Benjamin, né, sozinha. Sim.
E eu precisava, porque eu comprei uma tinta pela internet que veio totalmente diferente a cor, tudo online, né? Sim. E aí, quarentena, limpa cada. Depois tira a luva. Aí eu fui olhar, a tinta não batia com a cor que estava na internet. Aí eu pedi pro moço lá da loja, porque estava tudo fechado, ele também queria vender, estava fazendo só venda online, deixar o catálogo de cores. E aí eu peguei, foi muito outro, porque eu estava tão entusiasmada para ver as cores do quarto do meu filho, Sim. que eu peguei o catálogo e fiz assim, ó. E aí, no que eu fiz assim, eu pensei, ferrou, peguei Covid, porque eu estava furando o meu dedo todos os dias para fazer o teste de porque eu não fiz a curva glicêmica por causa da Covid. Eu peguei Covid pelo dedo que está furado. E pegou mesmo? Não, eu pensei, tá. eu peguei Covid pelo dedo que está furado, Sim. peguei o dedo, acabou, vou Entrou morrer, nesse ciclo. entrei, pirei. Aí eu lembro que eu liguei para a Mari nesse dia e fiz lá o Gentle Birth, coloquei o aplicativo e dei uma acalmada, mas eu dá umas um ataque de ansiedade, um ataque de ansiedade. E no final da gestação, né, o Benjamin, ele calça agora 43. Ele com 37 semanas estava tipo calçando 35. E ele colocou o pé na minha costela e eu com ansiedade, falta de ar e refluxo que dá tosse, Covid. Claro. Só que eu tava só grávida, né? Sim, que não, todo mundo fala grávida não é doença, mas pô, dá uma prejudicada no que a gente achava, em como a gente opera. E aí o tempo todo, assim, eu meio que tava achando que tava com Covid. E aí tinha uma... Ai, meu Deus, ai, gente, olha, a gente vai... Como é que a gente vai explicar isso para os nossos filhos? Eu fiz um diário, né? Uhum. Eu lembro que na virada do ano, de 2019 para 2020, eu estava sem conseguir dormir e tal, passei o ano novo na casa de uns amigos, e eu entrei no Twitter e estava lá, vírus chinês, não sei o quê. Aí eu, ixi, só o que falta, né? Uhum. Mas estava também como trending topic Terceira Guerra Mundial. Ai, Twitter, tá. Sim. E aí eu estava fazendo Big Brother nessa época, aí começaram a vir os relatos. Em fevereiro eu falei, gente, eu não vou conseguir terminar de fazer o BBB, Sim. a ponte aérea, porque o negócio já está indo para a Itália. Imagina, até chegar aqui vai demorar muito tempo, você já vai ter parido. 3 semanas. Aí foi a recomendação da médica foi, não, tranquila, vai. Aí, de um dia para noite, tipo, não saia de casa. Aí eu comecei a fazer remoto, BBB, né? Que foi o BBB, aquele super emblemático de 2020. Aquela cena do Thiago Leifert entrando na casa para falar, cara, ó, o que está acontecendo é uma pandemia. E a galera, assim, tipo... E eu lembro da Rafa Kalimann, e a África, como é que tá a África? Né? Porque imagina, é uma loucura o que a gente viveu. É muito... Cara, para eles deve ter sido um negócio bizarro, né? Tá lá dentro e receber a notícia loucura. Do jeito que foi. Meu Deus do céu. Eu fui mãe de pandemia, mas já era janeiro de 2021. E ainda tinha ali um ano, né, de pandêmico, mas não foi aquela loucura. Tu engravidou na pandemia? No primeiro mês. Eu já tinha tirado o DIU em janeiro. Já era o meu plano. E aí, quando começou a pandemia, eclodiu ali dia 13, 14 de março, e eu descobri a gravidez na primeira semana de maio, já com 3 semanas. E aí foi isso, uma gravidez toda pandêmica. Os nossos coronials. Nossos coronials. E depois vai ser muito louco explicar o que foi isso, se é que dá pra gente racionalizar e conseguir... Nem a gente consegue explicar pra nós mesmas o que foi. Porque hoje, quando eu falo pro Bruno, as pessoas não ficavam na rua. A gente ia no mercado, a gente tinha medo de pegar um pacote de arroz. Eu não fui no mercado. Eu não fui nenhuma vez no mercado. Eu só comprava delivery. Ficava quarentenando, porque era um por andar, né? Um apartamento por andar. Aí tinha um lobby, assim, aí ficava tudo lá quarentenando. Depois dessa quarentena, passava álcool gel em tudo. E eu não. Eu só saía de casa para fazer exame ultrassom mesmo. E assim, eu ia sozinha. Né? O meu ex-marido, ele não participou dos últimos ultrassons. Uma pessoa só. E para parir. Só. Ele pôde ir porque teve uma época que não podia. Pôde. Não, e a Mari também. A Mari foi minha doula. E ela pôde entrar? Pôde. Ótimo, Eu pari com ela, assim. Ela que estava atrás de mim, assim, me abraçando e falando as palavras de lá. Eu pari depois de 31 horas, né?
Trabalho de parto ativo mesmo foi bem menos. Foi tipo umas 23 horas. Bem menos, assim, super tranquilo. 23 horas de trabalho de parto. Mas, e aí quando é louco, né? Como teria sido se fosse fora? Porque você teria que ter entrado no casulo de qualquer forma. Então, por isso que eu falo da ambivalência, porque ao mesmo tempo tinha muito medo e muitas coisas horríveis e dúvidas bizarras, né, de como vai ser depois e tal, e medo de insegurança financeira e medo de tudo, né? Porque todo o teu trabalho estava condicionado a sair de casa. E eu estava numa bolha de ocitocina dentro da minha casa. Sim. Quando eu, né, quando eu acordava, na verdade, depois que eu levantava oficialmente da cama, era uma disposição, assim, e tem um amigo que fez um documentário sobre depressão pós-parto, eu vou fazer uma live com a Vera Iaconelli agora, sem ser essa semana, na outra. Uhum. E eu falei para ele desde o início, mas eu não tive depressão pós-parto, mesmo sendo uma mãe pandêmica, assim, eu não tive mesmo depressão, eu tive uma euforia pós-parto. Assim. E a gente estava vivendo coisas novas, o que o mundo inteiro não estava. As pessoas estavam todas em pausa. Exato, e a gente cada dia tinha coisa nova acontecendo, e medos novos, e o maior medo é, tipo, sei lá, ter que ir para uma emergência com o nosso filho. Eu não fiz, o Benjamin, a primeira vez que ele foi para emergência mesmo, foi já depois do primeiro aninho dele, assim. Sim. Que foi com uma virose, alguma coisa assim, que ele precisou de uma Conseguiu hidratação. segurar, e aí já era uma A gente já sabia melhor o que lidar. acontecia com criança, que as crianças também não estavam tão suscetíveis. Depois eu descobri que o Benjamin tem comorbidade e tal, mas só depois. Sim. E ele vacinou já, né, nos comorbidinhos. Então, eu estava um pouco mais tranquila. Eu já estava vacinada. Quando eu me vacinei, eu também fiquei mais tranquila, porque a gente achava também que passava menos, né? Sim. A gente não sabia de nada. É isso. A gente sabia, as pessoas falando com muitas certezas na época, né? Que não cabia aquela certeza toda. Lembrei. Teve uma época que fizeram um rastreamento do ar de Wuhan, lá o epicentro, e descobriram que tinha partículas de Covid all over it. Então. E eu, no 11º andar, pensando, a Covid vai entrar pelo assim, vai subir, pegar o elevador, apertar no 11, vai abrir, passar pelo buraco da fechadura e vai entrar no meu nariz. Eu parei, eu não consumia notícia de Covid. Eu falei, Bruno, eu vou enlouquecer, não vai rolar. E aí, pra mim, eu via a cara do Átila, eu saía correndo. O Átila, pra mim, é o porta-voz do apocalipse, assim, pra mim, na época, era. E aí, me mandava um link de live do Átila, eu falava, não vou ver, não quero saber o que o Átila tem pra falar. Ele acertou tudo que ele falou, ele estava correto. Átila, nada pessoal, mas realmente eu não estava... Eu pensava, não posso entrar nessa... As pessoas não estavam preparadas para lidar com essa informação, por isso que tem tanto negacionista, porque é muito difícil lidar com a realidade dura da forma como ela é. Tem terraplanista e negacionista do aquecimento global. A terra redonda não é difícil de lidar com ela, né? Não, é que eu acho assim... Era mais assim, fácil lidar com a... No momento que você nega tantos estudos sobre... que tu nega a ciência. Sim. Que existe um fenômeno que está já acontecendo, né? Que a gente viu nesse verão, que a gente vai ver, tá no mundo inteiro, que se chama aquecimento global e ele não existe, tu vai ter que passar por cima de muitos conceitos da ciência. Então, talvez a Terra não seja tão redonda assim. O negacionista é muito complexo, né? E, enfim, outra grande profundidade aí entrar nesse tema. Mas... Você e o pai do Benjamin se separaram quando ele tinha 1 aninho só. Defina se separar. Eu decidi que eu ia me separar do pai do Benjamin quando ele tinha 3 meses. E foi quando eu saí do meu puerpério, assim, foi porque eu fiquei... eu fiquei lá, né, vivendo nessa bolha de ocitocina, que era só eu e meu filho eu, e aí era um revezamento, porque eu e meu ex-marido, a gente não se via, né, enfim... O apartamento também era grande, a gente dormindo em quartos separados. E aí, com 3 meses, eu falei, olha, eu vou ser uma mãe melhor se a gente morar separados. Eu não falei até, vamos separar. Sim, vamos terminar o relacionamento. Aí foi um troço, assim, que foi definhando, e aí, terapia de casal, um negócio todo de
né? Porque, assim, é tão louco, porque tudo isso caminhou junto. O que é pandemia? O que é o primeiro ano do filho? E é isso que o que é o primeiro ano do casal? Porque a gente tinha acabado de casar. Eu engravidei no primeiro ciclo depois do casamento. Sim. E eu vou falar do ano passado para cá, Titi, de pessoas que eu converso, assim, e de que não necessariamente conheço pessoalmente, mas que a gente tem uma troca online, pessoas próximas também. Eu devo chutar umas 20 pessoas que eu conheço que se separaram com um bebê com menos de 1 ano. E eu lembro do primeiro ano do Bento, assim, não tem casamento. Não tem casamento. A gente não ter, eu não falo não tem casamento no lance de vamos separar, estamos em crise. Cara, não cabe aqui. Não. Nós temos aqui um projeto que é este bebê, e quando tem a demanda de uma das partes, de que aquele casal esteja vivo e esteja envolvido e esteja atento um ao outro, cara. Não, mas essa nunca foi a expectativa, acho que de nenhuma das partes, assim, até porque como eu fui muito estudiosa da gravidez e do puerpério, e eu fiz a cagada de ler na minha primeira gestação Laura Gutman, que é um excelente livro para tacar na fogueira. Não, tô brincando. Acho que é assim, dependendo do momento de vida que tu tá mesmo. Assim, lê depois que teu filho já saiu de casa. Maternidade, um encontro com a própria sombra e Mulheres Visíveis, Mães Invisíveis. Eu li os dois grávidas, sem poder tomar um ansiolítico. E aí eu estava muito preparada já, e eu tentava, na verdade, né, ter conversas sobre como é que ia ser. E como eu fiz o curso com a Dulce, a Dulce Amabisa tinha a consulta final. Consulta não, o curso ali final, que era com os casais. Acabou que meu ex-marido ele não quis fazer e tal, né, mas eu participei assim mesmo sozinha, então eu tentava, mandava links, dava uns livros, falava, não sou só eu que tenho que me preparar para o puerpério, a gente tem que entender que o negócio, a dinâmica aqui vai mudar. Vai dar uma sacudida boa. Ainda mais que a gente estava sem rede de apoio, assim, tipo, eu tinha pensado, vou ter uma pessoa que vai ser uma pessoa paga para me ajudar com o Benjamin, porque eu preciso trabalhar, vou continuar tendo uma pessoa para me ajudar com a casa, né, enfim. E era um apartamento muito grande, e não tinha nada disso. Aí o que acabou acontecendo foi que os pais dele mudaram para a parede do lado e acabaram sendo a nossa bolha estendida, né? Então, a minha família ficou bem fora, e até pelo fato de ser avó, de eles terem mais tempo disponível e tal, foi ali a rede de apoio funcional mesmo. Sim. Mas eu fiquei muito sozinha, né? Eu fiquei com o Benjamin, ali era eu, Benjamin e eu. E a nossa curva de novos casos de Covid. Eu lembro tanto de estar amamentando, assim, naquela poltrona, e aí ficar no celular, e aí olhar sempre Covid, novos casos. Aí eu olhava São Paulo. Era enlouquecedor isso. Isso foi o meu por meses. Todos os dias eu olhava e aquela curvinha só aumentando. E, cara, uma coisa que eu acho muito doida é porque eu tive essa conversa com o Bruno quando eu conheci o Bruno, e a gente ficou a primeira vez, eu conheci ele num dia, eu fiquei com ele no dia seguinte. Nossa primeira conversa, eu perguntei, você quer ser pai? Eu falei, não agora, assim, mas eu preciso saber, porque eu tinha quase 30, então, se ele me dissesse, não quero ser pai, a gente ia ter ali um rolinho e depois eu ia embora, eu ia pegar meu rumo, porque sempre era o meu sonho ser mãe. E ele queria ser pai, ele dizia que era o sonho dele. E eu noto que que homens, geralmente, eles querem ter filho, eles não querem ser pais, né? Eu acho que tem uma diferença muito grande. E eu noto muito, e mesmo na minha casa, que o Bruno é um pai muito presente, ativo, que cumpre com o papel dele, o papel de estudar sempre foi meu. Eu devorei muitos livros e links e seguia pessoas. Eu falava, segue aí, lê isso aqui. A introdução alimentar, o sono, não sei o quê. A esterogestação. A amamentação. Tudo. Eu passava tudo para ele. Eu falava, eu preciso que a gente encare isso aqui junto. E ele foi bem receptivo às informações, assim, topou estudar. Mas eu acho que a maioria desses casamentos que eu vi acabarem no primeiro ano do filho é porque os homens querem ter filho mesmo, eles não querem ser pais. E aí a gente não tem opção de não ser mãe. E a gente fica tão imersa naquele lugar, e ele é a nossa prioridade, que quando a gente vê que consegue encarar aquilo ali sozinho e a outra pessoa está só atrapalhando, elas vão embora. E eu vejo hoje minhas amigas muito mais
muito mais felizes. Ainda mais se elas não tiverem algum BO judicial gigantesco, aí a vida fica muito mais Algumas leve. têm, mas não nada, eu acho que da magnitude que você tem. Mas, cara, simplesmente... E amigas que o pai não dá R$1, assim, eu só... Não importa. Né, exatamente, eu também. Tô muito mais feliz. Tá rolando aí toda uma... Né, enfim, foi pra mídia e tal, a questão da pensão, mas o primeiro acordo eu abri mão da pensão. Falei, Não é sobre isso também. Tô de boa, tá... enfim, esse valor aí oferecido tá ótimo, vai, é isso, vá com Deus. Mas sabe que eu não estou falando particular de mim, eu estou falando de um modo geral, porque eu também conheço muitas amigas que engravidaram junto ali, que a gente acaba se colando identificando ali uma na outra, e aí nos caras também a gente começa a conhecer, e aí umas repetições de padrão. Uma coisa que eu falo e é verdade, uma coisa que eu falo é verdade absoluta. Tá bom. Anotem livros, alô, psicólogos. O cara que, principalmente quando eu tô falando aí da configuração familiar, quando tem aí uma sogra, sim, ou, né, uma pessoa ali que o cara ele tá muito ainda grudado no papel de filho, e ele precisa desempenhar esse papel de filho, e ele precisa suprir as expectativas para a mãe e o pai dele, e não para a esposa ou para o filho dele. Ele não vai conseguir ser um pai sim, suficientemente bom. Estou falando agora bem winnicottiana. O pai suficientemente bom é aquele que corta minimamente o cordão com a mãe para conseguir olhar para essa nova configuração familiar que ele tem. E seguir essa nova demanda da vida, assim, gente, virou a página, engraçado, eu falei com a Pri Josefic sobre isso hoje, que ela também está passando por um processo de separação, e parece que descobriu, né, aí a gente vê homens, depois da separação, descobrindo problemas que sempre estiveram lá, que agora eles têm que lidar. Falando, mas isso não é novo, sabe? Então... Não, até porque a gente é gente, vamos olhar para nossa história de namorados desde quando a gente era adolescente. O quanto a gente não é UTI de macho, pelo amor de Deus, porque os caras se recusam a fazer terapia. A gente vai lá, faz a nossa terapia para fazer terapia por eles, né? Para lidar com eles que não fazem. O esgoto que vem aqui na nossa cabeça todos os dias. Isso dentro dos relacionamentos mais... os primeiros nossos, então. Assim. E a gente está sendo, né, nessa benevolência... A salvadora de macho, assim. A feminina que temos, nós somos as salvadoras dos machos, das crianças, dos doguinhos. E tem muito esse lugar da gente ter essa... Ai, tem que entender, ele é um menino. Ele está aprendendo. Ele tá aprendendo. E eu tive um caso horroroso de um ex meu que acabou tentando suicídio. E foi uma coisa horrorosa. E a mãe dele ligou para minha mãe e falou que a gente não entendia, que o problema é que ele amava muito a filha da minha mãe, que no caso era eu. A minha mãe falou... O que você está ensinando para essa criança? Porque na época a gente era adolescente, já tinha passado dos 18, assim, mas era... de jovem, assim, de novinho. Ela falou, o que você está ensinando para esse menino? Porque, não, ele não ama minha filha, não é sobre isso, não bota isso no dela. É meio que eu não soube lidar com aquele amor, com aquela demanda que ele tinha. Ele me demandava muito e eu não soube lidar com aquilo. E isso vem em todos os nossos relacionamentos. E, como eu passei por alguns até chegar no Bruno, a gente teve muito... Eu falei, Bruno... Ou a gente vai encarar isso aqui como dois adultos que estão a fim de fazer acontecer e a gente vai entender a nossa dinâmica, ou não vai funcionar. A gente silenciou tudo de fora. Tudo. Amém, deusas. É isso. E foi por isso que eu acho que a gente conseguiu passar por aquele furacão do puerpério e que me deu... E que hoje eu olho e falo, quero mais um. Se fortaleceram, então, que legal, né? Porque tem gente que fala assim, Deus me livre mais um filho. Mas o problema não é exatamente o filho. É porque se tem só uma mulher dentro de uma... Porque uma mulher dentro de um casamento, sendo mãe sozinha, é muito mais difícil do que uma mãe solo. E assim, a pirâmide, né, assim, principalmente no puerpério, ali, que o foco deveria ser essa mãe que está cuidando desse filho. Eu vi ali, muitas vezes, e é o que, enfim... passei, né? Tendo que segurar uma pessoa que estava tentando segurar a parte, tipo, a cadeia, ela ia de baixo para cima. Sim. E não de cima para baixo, sabe? Então eu estava tendo que segurar muita coisa ao mesmo tempo, passando pela pandemia, sem estrutura, né? E sem rede de apoio emocional.
E contando com a rede ali que Se deveria ser uma estabeleceu. família, a minha família também, né? Porque Sim. afinal... Mas não foi isso que aconteceu, assim. E é um padrão que se repete mesmo, assim. Muito. Bom, mas... Quantos namorados... Desculpa, quantos namorados tu teve antes do Bruno? 4. Vários bem ruinzinhos, assim. Mas o bom é que eles foram ruins em lugares diferentes, então me deu um repertório, tá. não rola, sabe? É importante, é importante. Super, tanto que é isso, eu vejo alguns casos de namoros de pessoas de 35 que estão namorando há 15 anos. Cara, não tem o repertório e demora muito para entender, opa, aqui não tá legal, sabe? Porque eu Embaralha, joga de novo, é o que eu falo. É tipo isso. Eu namorei bastante também, mas é... E isso ajuda bastante a identificar e talvez, né, isso, pô, com 3 meses do Benjamin, falou, pô, não vai rolar. Eu queria ser uma mãe plena, né? Plena que eu digo assim, exercer a minha maternidade sem ninguém puxando uma corda para trás, e sem me sentir vigiada, sem me sentir julgada, vigiada e julgada o tempo todo. Cobrada por cada, assim, as microatitudes até os macros, sabe? Então, foi muito libertador quando eu... Claro. Quando eu não é o que a gente espera, mas quando vê que é o que resta, é libertador. Demorou, né? Porque tinha toda a questão da pandemia. Eu gostaria que tivesse acontecido antes e tal, mas, enfim, depois que as pessoas estavam vacinadas, aconteceu ali o de sair oficialmente da casa, mas... E aí teve um alívio todo. Sim. E aí depois o resto tá... Dá o Google que tá lá. Tem mais uma cachaça? Tô brincando, água. Água. Porque, assim, olha como no final... é sempre culpa da mulher. A gente, lógico, que não tem como não sentir, assim, sentimentos não muito positivos por uma pessoa, né, que educa o seu querubim dourado ali numa torre de divindade, e aí depois, quando essa pessoa desce para a terra, né, que é no caso de, sei lá, aterrar numa paternidade, não consegue... Mas a culpa acaba sendo da mãe. Olha o jeito que ela criou, olha não sei o que. Cara, o cara de 30 anos também tem que fazer o corre dele, ele tá vendo o mundo. Desperta pra vida, filhão. O que tá... eu acho que tem uma hora que a gente tem que pelo amor de Deus, as amarras da nossa criança. Mas é porque é o que você falou, a gente está fazendo análise, a gente está fazendo terapia, a gente está questionando e problematizando coisas que foram passadas pra gente na nossa criação. E eu tenho muitas coisas que eu não vou repetir com meu filho, porque eu consegui olhar para o que aconteceu lá atrás. Agora, principalmente homens, estão muito presos ainda naquilo que aconteceu, em agradar o pai, agradar a mãe, sem questionar se eles estão certos, se eles estão errados, se eles são, de fato, donos da razão. E isso é um impeditivo. Hoje em dia, mulher, a gente não está mais topando. Mas tu tem essa relação com os teus pais, de tu questionar os teus pais e de... Não questiono eles. Eu já foi. Eles fizeram o que dava, com o que eles tinham naquela época. E eu sei que foi com a melhor intenção. Eles fizeram o melhor que eles podiam, mas eu posso hoje olhar para trás e não concordar com algumas coisas. Mas eu não acho que me cabe cobrá-los de nada. Não, eu acho que eu fiz a pergunta errada, a pessoa que já vira a entrevistadora. É que a gente tem a mesma idade, eu acho que eu estou exatamente no mesmo ponto que tu ali, mas eu acho que lá pelos 25 anos a gente pensa assim... Eita, eu acho que os meus pais fizeram algumas cagadas aí no meio do caminho. Principalmente quando a gente começa a elaborar a ideia da maternidade, de como a gente quer criar os nossos filhos, e a gente pensa, nossa, mas os meus pais fizeram isso comigo, não foi legal. Não sei se eu repetiria isso e aí eu tenho o processo de matar os pais, né? Não literalmente Suzane Richthofen, mas assim, é sobre cortar o cordão. E eu acho muito importante isso, porque hoje eu tenho uma relação com os meus pais que hoje não, eu tenho desde os meus 25 anos, desde antes, na verdade, mas muito horizontal. Eu não entendo ainda quem tem 30 anos e tem que ficar se escondendo para fumar um cigarro do pai, gente. Gente, eu conheço pessoas de mais de 30 que o pai não pode saber que já experimentou maconha. Que não pode. Eu conheço também. Verdade, meu. O que isso vai impactar agora? E assim, esse processo de... Eu acho que o processo inicial é de humanizar os nossos pais. Sim. Eu, por muito tempo, achei que eles eram os donos da razão, os que sabiam de tudo, os que não erravam e que eles faziam era o certo. Minha mãe e meu pai me tiveram com 23 anos. Não é possível que eles iam acertar tanto assim. Aí a minha irmã nasceu quando eles tinham 28. Então, mesmo a dinâmica de irmãs, eles sempre quiseram acertar, mas eles erraram várias coisas. Acertaram muitas, sob a minha ótica hoje, né? Acho que talvez eles veem erros e acertos em lugares diferentes. Mas hoje, eu tô livre, mas depois de muita análise, eu tô livre da necessidade, da expectativa de agradar
eles através do meu comportamento, que, assim, com outras coisas que não a minha relação com eles. Acho que a minha relação com eles é uma relação de respeito e que eu faço questão de manter próxima, amo muito eles, mas na hora de eu fazer alguma coisa com meu filho, no meu trabalho, eu já não levo em consideração nenhum segundo o que eles vão achar. Eu também. Porque... Não, e assim, é muito bom no início da... Ai, a minha mãe, sério... Obrigada, desculpa, te amo, mãe. Que paciência aqui. Porque a minha mãe é muito parecida comigo. E ela é muito ansiosa também. E ela acompanhando os primeiros dias, meses do Benjamin à distância via minhas redes sociais, até porque eu não ficava atendendo muito, FaceTime, não é ficar mostrando uma criança mamando o dia inteiro. Não... Eu tinha pavor do FaceTime, mas a minha mãe também não era a pessoa que me... Não, minha mãe tentava ligar bastante. Assim, ligava, né? Só que durava pouca ligação. E aí eu postei, acho que uma foto do banhão do chuveiro. Minha mãe, assim, tava quase chamando a polícia para me prender em São Paulo. Ela tava no Rio Grande do Sul. Que eu ia, com certeza absoluta, ia entrar água no cérebro do meu filho, eu ia sair pelo olho, assim, tipo, é sempre... Porque minha mãe é muito almodovariana também, né? Sim. O banho já tinha acontecido, o Benjamin passava bem, e eu falei para ela que eu ia continuar dando banho no chuveiro até... Só dei banho de chuveiro no Bento. E aí eu mandei um vídeo de uma pediatra falando sobre isso, e aí ela continuou assim, protestando, eu dei uma bloqueada nela por 24 horas e assim seguimos. E aí é a hora que a gente tem que educar nossos pais, né? Tem uma hora que a gente tem que fazer começar a educar os pais, mas nesse sentido eles me respeitam muito, assim. A minha mãe às vezes fala assim: "Ah, é assim que é hoje em dia, interessante. Na minha época não era e acabou. Assim, ela não questiona, ela não fala que ela estava certa, que o jeito dela é o certo. Ela tem essa abertura muito grande assim para o novo e as coisas mudaram, as coisas estão mudando e quanto a minha mãe e meu pai, eu não tenho esse problema, mas assim, a família tem várias outras pessoas, né? Então, sempre tem essas figuras. O Anota Aí, ele voltou, você fez uma temporada com o Benjamin, né? Fiz 2 temporadas com o Benjamin. Como foi? Eu queria muito saber essa experiência de voltar a trabalhar. Porque, cara, uma criança pequena demanda horrores. E como viajar com uma criança pequena por lazer já é um trampo absurdo. E como foi fazer uma temporada e ter tido a coragem de fazer a segunda com ele? Na verdade, ele não viajou comigo. Mas teve uma que ele foi, né? Não, ele fez um trabalho comigo para os hotéis, para uma rede de hotéis. Ah, mas não era circuito de... Não, foi muito tranquilo. Foi uma delícia. A gente foi para Salvador, Rio de Janeiro. Ah, eu lembrava que vocês tinham viajado, mas não era o Anota Aí, trabalho, então. não era o Anota Aí. Tá. Eu fiz a primeira temporada do Anota Aí, depois do Benjamin, no pico da pandemia de novos casos. Eram 4.000 mortos por dia, assim. E ele tinha quanto tempo? 1 aninho. Tinha acabado de fazer 1 ano e ainda não tinha vacina. Foi muito assustador. Eu fui com bastante medo. Foi uma equipe com a gente para testar e tudo mais. Sim. A gente fez uma temporada toda na natureza, mas mesmo assim muito contato com pessoas, né? E pensa a pessoa que não tinha ido no supermercado para uma pessoa que teve que pegar um avião. E como foi topar? Eu difícil falar isso, assim, mas eu fui... Ninguém colocou uma arma na minha cabeça, mas eu não concordei até pela mensagem que a gente estava passando, assim, sabe? Fingindo pelo momento... Não é fingindo, a gente estava o tempo todo ali no meu texto, até porque reforçando os cuidados e mostrando que a gente estava em lugares que estavam isolados. Então, eram escapadinhas. Eram opções para as pessoas irem durante a pandemia sem aglomeração e tudo mais. Mas né, tinha restaurante e tal, e eu fiquei morrendo de medo. E eu gravava 5 dias, voltava final de semana, aí gravava mais 5 dias. Quanto tempo ficou longe do Benjamin? Foi muito difícil, foi uma temporada mais curta e tinha pautas menção, então eu não gravei tudo, né? Ah, sim. Aí a segunda, e eu estava ainda, o meu ex-marido morava ainda comigo e foi na casa que ele nasceu e tal, então foi mais, eu tinha contato com ele, videochamada, eu sabia como é que ele estava e tal.
E aí, a segunda temporada, eu já tinha me separado e foi aí que eu entendi que eu não tinha mais como continuar gravando o Anota Aí, porque na primeira perna que foi para Salvador, eu fiquei muito tempo sem ter nenhuma notícia do meu filho e foi muito difícil. Todos os dias, na verdade, dessa temporada foram muito difíceis, assim, e a minha equipe segurou muito a minha onda, porque é muito difícil performar, né, para a câmera, e felicidade, estamos agora vacinados. Sim. E agora tá esperança e eu estava esperando muito para fazer essa temporada de retomada, mas eu estava, na verdade, tendo um colapso por dentro, assim. E aí você decidiu parar de gravar o Anota Aí? Não, na verdade, eu decidi que aquela seria a última temporada, que a partir daquele momento eu teria que reconfigurar minha vida profissional. E aí aconteceu também uma reconfiguração dentro da Globo. Uhum. Tudo foi junto, tudo caminhou junto. Uhum. Eu encontrei a Mari em um festival. A gente grudou nesse festival. A Mari Moon? A Mari Moon. Uhum. É que eu só falo de Mari, né? E aí, só pra gente eu encontrei a Mari Moon no festival, a gente ficou juntas no festival, o festival inteiro. Ficamos no festival. Titi Miller e aí a gente já, lá no festival mesmo, a gente já sentou para comer um hambúrguer e começou a falar sobre o que a gente queria fazer. E aí, no dia seguinte, ela foi lá em casa, a gente comeu um japonês e aí a gente falou, então, bora. Eu falei, depois de amanhã eu vou pro Prêmio Multishow e eu vou falar que a gente vai fazer um programa juntas. Eu acho que se a gente jogar para o universo, a gente vai ter que fazer. A gente precisa fazer. Porque a gente estava falando que a gente queria fazer há muitos anos, Sim. Né? E agora a gente vai ter que fazer. O universo vai nos cobrar. Aí eu falei lá... Aí foi super, né? Saiu na imprensa e tal. Aí a Tata Werneck se convidou. Fiquei sabendo que o Timeiro vai fazer um podcast com a Mari Moon e tal. Nunca fui em nenhum podcast. Vai ficar chato para vocês aí, se não for a gente e tal. Acabou que foi super engraçado. Foi a abertura do nosso podcast, porque ela nos deu um cano, né? Mas está lá, está convidada ainda quando der. Ela tem pânico de avião também, eu compreendo ela em absoluto, tá? A gente e dependendo do dia, esse pânico toma uma proporção ainda maior, assim, dependendo do contexto. E ela começou a gravar novela, a filha dela estava com otite na semana, assim, eu falei, amiga, vai, faça. Fica em paz. Faça o que for preciso aí. E agora você você recalculou a rota, mas você está muito mais livre também, eu acho, profissionalmente, mais você por você. Tem muita coisa acontecendo, mas saindo, né, finalizando o Anota Aí e saindo desse contexto de muito amarrado, de emissora e muito... Eu acho que agora você está descobrindo um jeito mais livre de se comunicar. Ai, eu tô tão feliz. Eu acho que dá para notar, assim, que tá mais leve, eu acho. Assim, eu tenho uma gratidão profunda por tudo que o Anota Aí me trouxe, assim. Claro. E, em especial, pelas pessoas. Que a minha equipe, na verdade, todo mundo que passou pela equipe, mas principalmente o nosso Power Quarteto agora das últimas temporadas, que é a Paulinha, minha diretora, o Pablito e a Emília. Que eu gravei grávida na África do Sul também, né? Então, assim, a gente tem uma intimidade de milhões. Sim. Mas a verdade é que o Anota Aí, ele também é muito ambivalente. Tu imagina assim, uma pessoa que sofro de ansiedade. Tu não sabe em qual momento do ano tu vai ficar 2 meses sem voltar para casa. Depois da maternidade isso não cabe. Não cabe. E passando por muitos estímulos diferentes. Nas primeiras temporadas era nadar com um tubarão, ser alvo de atirador de facas, ser enterrada a 75 graus eu tenho um no filho Japão. Agora, gente. Eu aí depois é congelada, aí vai para um faz safari no deserto, não sei, era muita coisa. Aí me jogaram do prédio, né? Porque esse eu não queria ir mesmo. Eu fui em pânico, porque eu fiz aquela técnica de dublê de um prédio de 240 andares, sei lá quantos, em Berlim. E eu fui, assim, minha alma ficou lá. Cheguei chorando no chão, porque eu tive uma crise de pânico. Assim, não dá para ver no programa, durou 20 segundos, né, a pauta. Sim. Mas eu fiquei 1h30 travada.
Aí eu fiz um pouquinho de xixi na calça, e aí saindo de lá eu fui direto para um restaurante para provar vinhos, assim, então eu ainda estava panicada, mas eu estava tipo, olha só esse vinho, esse bar de vinho, que legal que você paga o quanto você quiser em Berlim. Aí eu tive uma crise de pânico no negócio do tubarão também, porque eu não sou mergulhadora, né, e aí eu tinha que mergulhar com o cilindro. Sim. E eu não entendi direito como é que fazia o negócio, eu não conseguia apertar o meu nariz, que eu tinha acabado de fazer a cirurgia de desvio de septo, minha cabeça pressurizou, eu vomitei dentro do negócio, aí eu sei que, aí eu comecei a ter crise de pânico, volta, eu não sabia mais os sinais, porque me ensinaram tudo, eu estava em Dubai, eu não entendi, eles não entendiam, eu não entendia nada. E aí eu saí assim, do tanque depois do a pessoa tubarão. não sabe porque ela tem que tomar remédio, que ela não consegue desmamar o remédio de ansiedade, porque, porra... E é assim, ó, 5 minutos que a van tá passando pra gente fazer um safari no Produção, deserto com tem a ordem do dia banquete e é isso. Tá bom. Mas precisa só encerrar, mas eu não tô conseguindo falar. Então fala que você vai voltar pra água, que você tá muito emocionado. Gente, eu tô muito emocionada, vou precisar voltar pra água porque é muito lindo. Aí corta, Nossa, Titi, realmente, e assim, isso aí, e eu acho que depois que a gente é mãe, a gente começa a se, eu pelo menos comecei a prestar muito mais atenção na minha saúde num todo, mental, física, espiritual, porque eu preciso estar bem pro meu filho. Exato. Ele me resgatou, ele fez com que eu resgatasse um autocuidado que quando era só por mim eu não tinha. E eu tenho por ele, porque é um ato de amor, eu estar bem por ele. E eu acho que esse encerramento de ciclo agora, que foram tantos, né, de relacionamento e esse de fase maior, também global, de saímos de uma pandemia e sair da configuração de uma emissora com um programa que exige tanto emocionalmente e agora está caminhando para esse lugar de ser mais dona do... Total, com rotina. Não... E é isso aqui, ó, é um estúdiozinho perto de casa, Delícia. com um bom papo, negocinho. Um negocinho. E você volta lá pro começo, onde as coisas eram mais leves e mais gostosas e tinham mais prazer e era menos pressão. E quando a gente faz assim com essa, né, com esse amor e com essa leveza e conseguindo enxergar tudo agora no mesmo lugar, porque como que eu vou fazer isso tendo um filho? Mas eu quero estar aqui com meu filho, não cabe. E aí acho que achar essa configuração agora vai ser, eu acho que uma fase nova e muito melhor, né, na sua vida. Espero que seja, vou estarei acompanhando. E eu, com alguma frequência, pessoas como você, como a Luana Piovani, vocês que têm voz e que usam ela e que não se calam e que querem se posicionar, com muita frequência são as desequilibradas, claro. são as loucas, são as descompensadas, as mal amadas. As mal amadas, as mal comidas. E eu acho que por eu ter falado tanto de sexo, mal comida nunca foi um adjetivo rolou, né? que colaram em mim. Não foi. E como é lidar com essa coisa de colocarem no lugar de histeria, enquanto você só está querendo se posicionar no seu lugar que é teu de direito e ter a voz que é sua de direito. Assim. Eu acho que isso fala muito mais sobre quem está falando e o quanto essa pessoa se autocensura do que sobre qualquer fala minha, né? Toda vez que te falam menos, para ser menos, para tu te encaixotar, é porque está perturbando aquela pessoa em algum lugar. Então, eu não digo nem só... Vou até ampliar esse para... Por exemplo... como é que eu vou falar isso sem expor a pessoa? Fiz um evento com colegas de profissão, logo depois do Povo Tá Chamando a Anitta. Uhum. E eu fui parada por muita gente, assim, tipo... Gente, pessoal... You name it. Pessoas falando, obrigada, você é muito maravilhosa, você é incrível, nossa, vai foda e tal. Rarara. Aí teve uma pessoa específica que estava colada em mim já, porque eu estava conversando com ele. Com Elo. E aí... Eu estava com a Gabi Amarantos do lado e tal, não sei o quê. E aí a Gabi saiu uma hora e falou assim, cara, você é a apresentadora mais promissora da nossa geração. Só fala menos. Não fica dando tanta opinião. Eu falei, meu amor, em primeiro lugar, a gente tem a mesma idade. Se fosse, assim, idade de profissão, né, também, a gente começou juntos. Eu não te perguntei. E a gente tem o mesmo repertório, eu poderia... falar que tu poderia falar mais, porque a tua isenção é um desserviço para muita gente.
Tu tem um microfone na tua boca e tu deixa de falar coisas que são muito importantes. E eu não, a minha voz e a ferramenta como ferramenta de trabalho, do jeito que eu uso, é a única coisa que faz a minha profissão fazer sentido. Eu não estou aqui para comprar a mansão do Alok. Eu estou aqui para fazer diferença na vida das pessoas. Parabéns que tu fechou um contrato milionário de publicidade no intervalo na novela das 8, mas assim, eu de verdade, eu não te julgo mesmo. Mas isso que tu está falando diz muito mais sobre o quanto você gostaria de falar coisas que são diferentes das que eu falo, mas você não consegue nem isso. Sim. Então, ó... Faz o tempo. E aí, sabe o que ele falou no final? É que foram vários momentos. Aí ele tomou umas caipirinhas e falou... Você já viu algum depoimento? Alguma vez o Moro... Foi horrível. Você viu o Moro interrogando o Lula? Eu falei, vi algumas partes, porque onde é que vai parar isso? Então, a gente pode falar o que a gente quiser, só que a gente pode ser isento igual o Moro. Aí nisso chegou a Dinei, Titi Miller! Vem cá, não sei quem. Tá bom, que eu ia apresentar um show. Essa é a minha deixa, querido. Eu ia chamar o show da Anitta ainda, foi logo depois. Meu Deus. Bom, eu acho que agora essa tua última fala responde a última pergunta que eu sempre faço, mas eu vou fazer de qualquer forma, que é Titi Miller, o que você precisa fazer enquanto Titi Miller para essa vida não passar em branco. Eu continuo nessa montanha russa muito louca e tentando fazer o máximo possível para fazer diferença positiva na vida das pessoas, por mais que às vezes incomode, toque em lugares difíceis de acessar. E, principalmente, tentando levar uma vida cada vez mais leve com o meu filho e com as pessoas que estão no meu círculo próximo. É isso. E eu acho que dá para ver, assim, é claro, eu não te conheço pessoalmente, não te conheço, né, pessoalmente no sentido de sua vida pessoal, tem muito se mistura com a vida que é pública e que sai nas manchetes e que as pessoas acabam se aproveitando desse drama para conseguir clique e tudo mais, mas eu sinto que você, hoje falando assim, eu sinto no teu olhar uma serenidade que eu não esperava, eu até achava que você ia ser um turbilhão, eu falei, gente, será que eu vou ser engolida pela Titi Miller? É que eu cheguei aqui dormindo, não esqueça, né? Eu dormi no Uber. Mas eu acho que você todo esse barulho que acontece, ele é um barulho que precisa dessa explosão para que você chegue num lugar de mais calma e de mais controle do seu bem-estar mesmo e, né, da sua satisfação. Então, eu te desejo muito sucesso no Acessíveis e isso, por sucesso, é muita alegria em fazer isso e que tenha muito tesão amada. em fazer e que isso te abra mais e mais portas ainda, mas as portas que eu falo são essas, as que vão te dar sentido de fazer o que faz. E muito obrigada. Obrigada a você. Por Você ter tá, vindo. Não, e depois a gente precisa... Você tem que ir lá, não só no Acessíveis, mas no Chilique, que vai ser com o Thiago Queiroz, que aí vai ser sobre o parentalidade. Esse vai ser... Quando que estreia esse? A previsão é junho. Que legal. Você falou essa semana passada, eu acho que você falou, né? Muitas novidades aí acontecendo. Novidades. Esse eu não vou perder também, porque eu acho legal agora. Vamos botar pai pra falar, cara. E o Thiago Queiroz, maravilhoso. Exatamente, que é um dos poucos que tá fazendo e que não tá falando bosta também, né? Porque estão falando um monte de merda. Então, trazer isso, porque é isso. Filhos têm pais e têm mães e todo mundo tem que participar dessa discussão. Exato. Então, muito sucesso. Vou estar lá pronta para ouvir, para falar, para qualquer coisa. E obrigada mais uma vez. Adorei. Obrigada por ter aceitado meu convite. Obrigada por ter querido meu vir. Autoconvite. Foi uma honra. Obrigada mesmo. Obrigada. Amada. E é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje com a Titi Miller. Até semana que vem. Tchau.